Olá, vamos ver o que vai acontecer entre vocês em 2026, relacionamento amoroso, pois claro, vais escolher aqui, portanto esta é uma leitura que vai ter a tua participação, vais escolher aqui entre a opção de número 1, que será esta imagem, e a opção de número 2, que é esta imagem. Olá, se escolheste aqui a opção número 1, eu não vou tirar aqui o cristal porque tem aqui um corpo nu, vamos dizer assim, e o YouTube não gosta muito. Mas aqui nós podemos já perceber que há um certo à vontade, um certo momento em que vocês estão juntos. Vamos ver o que é que diz aqui a mensagem atrás. Fala de cura. Imagina-te a ti e ao teu amado rodeados de luz. Sente que o vosso relacionamento está a ser curado neste momento preciso. Portanto, nós estamos então aqui a falar de um relacionamento que precisa de ser curado e que está a ser curado. Vamos lá ver então qual é a mensagem. Vamos falar sobre relacionamentos. O que é que vai acontecer no relacionamento para quem escolheu a opção de número 1. Temos aqui um as de pentáculos, portanto, nós temos aqui também uma energia que se renova, uma energia, ou para alguns vai ser para início de alguma coisa, uma energia que se renova, uma energia que se renova, não é? Portanto, já falei. 2 de espadas, ok. Então nós temos aqui alguém que de alguma forma sente-se um pouco alguma ansiedade, alguma preocupação relativamente ao relacionamento, e o que eu percebo é que a forma como vocês têm vindo a estar talvez te esteja a trazer algumas preocupações, alguns momentos de insónia, alguns momentos mais a coisa não está tão boa assim, e podes até estar com dúvidas, podes até vir a estar com dúvidas relativamente ao relacionamento. Então este é um relacionamento que precisa de cura, e talvez por isso é que tu caíste nesta mensagem, justamente porque é um relacionamento que precisa de ser olhado com carinho, ok? Um relacionamento em que precisa e há todo um processo de cura a acontecer para que este vosso relacionamento fique curado e vocês continuem, não é? Vocês continuem. Portanto, eu vejo aqui que há sim possibilidade de haver uma restauração. Nós temos aqui 2 cartas muito boas, que apesar de até inicialmente possa parecer que há um pouco de confusão, que vocês não sabem muito bem como estar os dois, que talvez de alguma forma possa haver aqui algumas mágoas, alguns momentos mais desafiadores, algumas indecisões se eu fico, se eu vou, mas o que eu sinto aqui é que vocês precisam deste momento, talvez de conversar mais, de sentar, de serem mais honestos e olhar para a vossa situação enquanto casal de uma forma mais realista e conversarem sobre o assunto justamente para vocês conseguirem ter clareza do que o relacionamento precisa, ok? Ter clareza daquilo que o relacionamento precisa. Sem se importarem tanto com aquilo que os outros vão dizer. Portanto, há aqui, vocês precisam prestar atenção, e em 2026 talvez vos peça isto com mais exatidão, digamos assim, com mais seriedade, em que vocês vão precisar de prestarem atenção ao relacionamento para não se deixarem levar pela opinião, por aquilo que os outros dizem e por aquilo que os outros tentam se intrometer no vosso relacionamento. Então vocês têm que criar aqui uma bolha protetora entre vocês e no vosso relacionamento para não deixarem que outras opiniões de fora se intrometam no relacionamento. Então se tu que chegaste até aqui e estás a ver esta mensagem, por algum motivo estás com a tendência de ouvir muito a opinião, sei lá, de um pai, da mãe, deste ou daquele, talvez seja o momento de tu, em vez de ouvir a opinião e conversar sobre o relacionamento com outras pessoas, começares a conversar com quem está contigo. Portanto, vocês os dois aqui vão precisar de unirem forças para, isto tem a ver com conversa, com uma comunicação entre vocês, em que vocês vão tentar perceber o que é melhor para o casal.
ok? Vocês precisam de perceber o que é melhor para o casal, porque pode haver aqui maus entendimentos por falta de comunicação ou má comunicação, em que vocês acabam por perceber uma coisa e um percebe uma coisa e outro percebe outra, sendo que se vocês comunicassem mais e conversassem mais um com o outro, de uma forma mais calma, tranquila, vocês conseguem resolver a situação, ok? Então, no final das contas, o que eu percebo aqui é que talvez é que vocês precisem e logo no início nós falamos que havia aqui uma certa, não estão nus ali na carta inicial, não é? Na imagem que escolheste, estão nus, ou seja, há uma vulnerabilidade, há um momento em que houve a vulnerabilidade e vê a vulnerabilidade do outro e o outro vê a vulnerabilidade do outro. E vocês estão muito presentes para estarem um com o outro unidos, ok? Juntos, unidos, sem interferências alheias. Então há aqui uma química que se desenvolve e que acontece entre vocês. Há aqui uma química, o que significa que vocês, apesar de terem aqui alguns momentos talvez duvidosos, ou que vocês não sabem ou não têm muita clareza do que fazer ou de qual é o pé que está o relacionamento, mas vocês têm aqui muita química. E isto significa que vocês têm aqui também, como têm muita química, vocês também conseguem e têm a capacidade de estarem juntos, de vocês ultrapassarem aqui os obstáculos que poderão surgir, tá? Agora, há aqui muito controlo que vocês, enquanto casal, vão ter que... Isto tem a ver também com a forma como vocês se dão um com o outro. Portanto, onde vocês que querem controlar a outra pessoa. Se é o teu caso, tu que estás a querer controlar talvez todos os passos, como as coisas se desenrolam, como as dinâmicas entre vocês se desenrolam, talvez esteja na altura de deixares esse controle e deixares a coisa fluir. Não queiras controlar tudo, principalmente os sentimentos, o que vai acontecer ou o que acontece entre vocês. O que precisas de controlar é aquilo que entra de informação dentro da vossa dinâmica, o que entra na vossa relação. Porque aqui vocês... É exatamente isto. Reparem, mesmo esta ideia da lua de mel. O que é que acontece na lua de mel depois que as pessoas se casam normalmente? Elas vão para um sítio, normalmente, não é? As pessoas vão para um sítio onde só estão as duas pessoas. É exatamente assim que vocês têm que estar. Vocês têm que estar os dois juntos, como se não houvessem outras pessoas. Como se vocês estivessem em lua de mel. E é exatamente isso que vocês têm que adotar, ok? Para resolver talvez algumas dúvidas que vocês possam ter em relação a alguma coisa do relacionamento e para vocês também terem clareza mental. Vocês têm que olhar um para o outro, vocês têm que olhar para vocês enquanto casal e não estarem à espera ou a ouvir aquilo que terceiros vos dizem, aquilo que vem de fora. Ok? Então estas são as orientações para ti. Eu acho que vou tirar aqui uma outra cartinha aqui do nosso coração, para nós finalizarmos aqui a tua mensagem. Vamos tirar aqui uma outra imagem. Vou tirar assim, que é para não se ver o que é que tem aqui. Ai, meu Deus, que isto... Ok. Vamos tirar assim. E vamos ver então qual é a mensagem. Olha só como eles estão os dois juntos. Como estão os dois quase que ouvindo-se um ao outro, de olhos fechados, escutando-se um ao outro. Então, mesmo que vocês estejam separados fisicamente, parece, não é que estão separados fisicamente, vocês estão unidos espiritualmente. Portanto, o amor transcende o tempo e o espaço. Então, é disso que têm que se lembrar neste ano que vos vai pedir aqui cura, que é cura do relacionamento, ok? Esta é a mensagem para ti, para o ano 2026 do relacionamento amoroso, referente-se a relacionamento amoroso. Espero que isto tenha feito sentido para ti. Vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos! Olá, opção número 2, se escolheste aqui esta nossa imagem, vamos ver o que é que ela te diz aqui atrás. A aceitação é a chave para a paz interior. Há determinados momentos, às vezes, não é? Há determinados momentos em que nós vamos ter que aceitar as coisas como elas são. E às vezes não há muito que mudar. Somente, às vezes, nós vamos precisar de deixar libertar o controlo, ok?
ok? Portanto, às vezes nós temos que aceitar as coisas como elas são. E às vezes é mesmo isso. Nós às vezes ficamos à espera que a outra pessoa mude ou que as coisas mudem, sendo que às vezes nós precisamos simplesmente de aceitar que as coisas são como são. Então talvez faça parte do teu ano, em 2026, tu aceitares que as coisas são assim, ou que a outra pessoa é assim, e que não vale muito a pena tu te desgastaste a tentar mudar a outra pessoa, sendo que talvez a outra pessoa não vai querer mudar. Vamos ver o que é que nós temos mais aqui. O que é que acontecerá entre vocês a partir de 2026? Vamos lá. Ok. Nós já temos aqui com uma certa imprevisibilidade. Certo. Uma certa imprevisibilidade, uma certa coisa de que tu não tens muito controle. Ok? Não tens muito controle. E às vezes tu tens que aprender a controlar um bocadinho os teus leões internos. Ok. Curioso. Sinto que há aqui uma libertação a acontecer para ti em 2026. Isto pode ter muitas nuances, obviamente. Isto pode ter aqui muitas nuances, muitos significados, mas também pode significar que há uma libertação no sentido de tu percebes que é isso, ok? Tu percebes que é isto, não há muito que volta a dar, porque talvez a outra pessoa não queira que haja volta a dar. Talvez tu aqui vais ter que olhar um pouco mais para ti, olhar um pouco mais para as tuas capacidades e dar aqui a volta, porque há aqui uma mudança a acontecer neste relacionamento. Isto não quer dizer que haja um término, atenção, pode ser, para alguns pode ser sim, uma separação, mas eu não vejo tanto separação aqui. O que eu vejo mais aqui é haver uma mudança, talvez até de comportamento, porque tu consegues perceber que a outra pessoa não vai mudar. E repara, se tu já falaste tantas vezes sobre as coisas, ok? Se tu já falaste tantas vezes sobre as coisas e a outra pessoa simplesmente ignorou e continuou a fazer da mesma forma, isso significa que a outra pessoa não quer mudar. A outra pessoa não quer simplesmente mudar. Então está na hora de tu parares de enfeitar, não é? Florear e enfeitar demasiado o relacionamento, sendo que a outra pessoa já talvez tenha mostrado que não quer essa mudança, não quer mudar. Portanto, aqui cabe-te a ti perceberes como é que tu podes fazer a mudança para ti, olhares um pouco mais para ti, de uma forma muito mais amadurecida, em que tu possas efetivamente seguir com a tua vida e não estás tão preocupado ou preocupado com aquilo que a outra pessoa vai fazer ou deixar de fazer. Ok? Mas eu vejo aqui uma mudança a acontecer, um momento de eureka, um momento ahá, uma iluminação que te acontece e que tu, ok, eu já percebi que eu não tenho poder sobre isto, eu não consigo mudar isto, o que é que eu posso fazer para mim? Ok? Em vez de estar à espera que a outra pessoa mude, que a outra pessoa tenha as mudanças de comportamento. Percebes? Porque há aqui talvez esta expectativa ou esta espera de que a outra pessoa possa mudar, sendo que ela talvez já tenha mostrado que não quer mudar. Portanto, exatamente aqui como diz aqui, ama-te primeiro. Ama-te primeiro. Então, há que teres aqui o respeito por ti, pelas tuas coisas, porque enquanto tu estiveres muito voltada para aquilo que a outra pessoa quer, para as necessidades do outro, essa pessoa não vai te dar valor, não vai enxergar, não vai ver o valor que tu tens, ok? Então, existe sim aqui a possibilidade de haver uma separação, e repara, pode ser uma separação física, portanto, de facto, vocês se separarem, porque pensa lá comigo, a partir do momento em que tu pensas, em que tu descobres e tens o momento de eureka, o momento ahá, iluminação de que, ok, esta pessoa não vai mudar, tens que pensar se aceitas assim como as coisas estão neste momento e essa pessoa dessa forma para o resto da tua vida, não é? O momento que vocês estiverem juntos, ou se é muito importante para ti que a outra pessoa seja de uma outra forma ou que o vosso relacionamento seja de outra forma.
entendes? Então há aqui também uma decisão que está meio escondida aqui nesta dinâmica a acontecer. E pode acontecer, muitas vezes acontece, e eu conheço casais que fizeram isso e que resultou, deu certo, não é? Em que ela cansou-se de estar no relacionamento e de não ser valorizada e não ser vista, que ela acabou por se separar, não em papel, não é? Mas cada um foi viveu em casas separadas, diferentes, e houve toda uma reconquista da parte dele para que pudessem voltar a estar juntos. Não houve divórcio, não é, do papel, mas houve uma separação de corpos, porque ela não... Ok, eu tenho que perceber se eu quero estar contigo desta forma como tu és, porque isto vai implicar aqui muitas coisas, entendes? Então, e muitas vezes pode significar que há a separação de vocês, ou seja, vocês continuam a viver na mesma casa, mas estão separados no sentido emocional, em que tu, pelo andamento da coisa, há aqui o controle, não podes controlar, não dá para controlar, ok? Há coisas que não dá para controlar. Mas pela parte emocional, há muitas vezes que tu, e que isso pode fazer sentido também, tu queres te desconectar da pessoa para tu te encontrares, entendes? Para tu te encontrares. Então, separação também pode não ser de facto cada um ir para o seu canto, mas vocês continuarem a viver na mesma casa, mas haver aqui uma certa distância que é necessária para que as coisas voltem a estar juntas. Percebes onde eu quero chegar? Vou mostrar aqui uma mensagem final para quem escolheu aqui a opção de número 2. É lá, ok, vou tapar, mas vocês, a energia é essa que vocês estão aqui a ver, tá? Vou tapar, que é só mesmo para não haver aqui problemas com a plataforma. Mas o que é que isto nos mostra? Vamos ver a mensagem aqui atrás. Ok, paixão. Há um magnetismo e uma sedução de qualidade que vos rodeia. Agora a questão é, isto só pode acontecer quando tu te colocas em primeiro lugar, quando tu te amas, entendes? Quando tu te voltas e quando tu estás... Ai, meu Deus, calma. Caiu-me aqui o coisinho. Vamos pôr aqui outra. Pronto. Que é para não... Vamos pôr assim. Ok. Que eu vou não haver problemas. Caiu a pedrinha que eu ia colocar aqui. Não tem mal. Mas quando tu te amas, e até uma das cartas... uma destas cartas eu acho que era esta aqui, o ama-te primeiro, não é? Ama-te primeiro, ou seja, amor próprio, tu tornas-te mais atrativa. Porquê? Porque deixas de estar nessa posição talvez de mãe do teu companheiro ou, né, de companheiro, percebes? Tornas-te mais atrativa, ok? Vou ficando por aqui na tua mensagem, espero que ela tenha feito sentido, vejo-te na próxima leitura e eu espero que tu tenhas um excelente 2026. Beijinhos!